NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta. Em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Bem-vindo a mais uma aula, meus queridos e amados irmãos, que estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e restauração de Jó. Lição essa que foi comentada pelo pastor José Gonçalves. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 4, o drama de Jó. Textuário. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. E na verdade prática está escrito: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Pois bem, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o textual e a verdade prática. E quando eu pego aqui o textual que diz que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu vejo Jó já glorificando a Deus pelas provas que já tem passado na sua vida. E mesmo quando muitos não acreditavam na providência de Deus, até mandava, ou a sua mulher mandava ele amaldiçoar o Senhor, o seu Deus, ele acreditava. Então acreditava que Deus deu, Deus tomou. Então bendito seja o nome do Senhor. Então, ele, na verdade prática, ele nos diz que temos provações também, temos lutas, mas a exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica encontra-se em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22 e capítulo 2, versículo 6 ao 8. Objetivo geral: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Independente da luta, da provação, da dificuldade que Jó passava, o que você ou eu, meu amado irmão, estejamos passando, nós temos que continuar crendo em Deus, Criador dos céus e da terra, e manter a nossa fidelidade nele, que é Ele que nos dá vitórias. Introdução. Jó, na condição de homem mais rico e admirado, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Introdutoriamente, o comentarista está nos falando da situação de Jó, que ele era um homem rico, admirado por todos, mas com tudo isso, depois, durante a sua prova, ele se tornou um pobre, moribundo, né? E na visão dos seus amigos, isso que é o pior, que às vezes tem amigos que é mais chegado do que o irmão, a Bíblia nos fala. Porém, na visão dos seus amigos que estavam ali, naquela hora, na visão deles, Jó tinha se tornado, na verdade, um pecador revoltado e arrogante. Arrogante, na visão deles, porque Jó se achava que era o tal, que não tinha pecado nenhum. E também revoltado porque estava reclamando da situação atroz e complicada e difícil e dolorível que estava passando. Então, Jó mergulhou em uma mar de calamidades, como nós estaremos estudando nesta manhã. Tópico 1, tragédia de natureza econômica. Ponto 1, o sucesso na esfera comercial. Antes de falar, logicamente, da tragédia, vamos falar de como que Jó era bem de vida aqui, como que ele era rico, né? Porque uma pessoa que não tem muitas riquezas, quando nós falamos em tragédia, nós nem acreditamos muito. Mas quando uma pessoa é bem abastada, que era o caso de Jó, e do nada torna-se pobre, é terrível. É muito mais impactante, digamos assim. Então, Jó era maior de todos, ele era considerado o maior de todos do Oriente. O comércio, o campo, eram as principais atividades que ele tinha. Tinha muitas ovelhas, então dentro dessas ovelhas, ele com certeza ele tirava ali a lã para a sua produção têxtil, ou seja, sua produção de roupas ou outras coisas, mas de repente até para revender.
e com isso lucrava também com as suas ovelhas. Camelos e jumentos eram usados para o transporte de carga. Então, quer dizer, era um homem muito rico na região, como a Bíblia nos fala, e tinha uma grande quantidade de animais para assim o servir. Ponto 2. O sucesso na esfera do campo. O fato de que ele tinha tantas jumentas, juntas de bois, demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra, e não um nômade, como alguns autores supõem. O fato de que a palavra hebraica abundar, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura. Os bois, da mesma forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um empreendedor. Pois bem, o comentarista que está falando sobre o sucesso que ele tinha no campo, ele fala que, pelo que nós vemos na narrativa de Jó, ele era um agricultor que tinha grande quantidade de terra, até porque para possuir uma grande quantidade de animais, do jeito que a Bíblia Sagrada nos fala, e que tinha muita gente com ele, ele tinha uma grande quantidade de terra e era um agricultor. Referência, também nós temos referência direta pela palavra que nós encontramos lá no original, lá em Jó e Gênesis, ele também tinha lavoura. Os bois, as ovelhas, ofereciam para ele proteína animal. A produção de laticínios era também, por sua vez, também dado através das ovelhas. Então, as ovelhas lhe davam aquele alimento que ele precisava de laticínios, seja o leite, seja, sei lá, se já tinha na época. Se fosse na nossa época, ou na época dele, eu não sei, mas na nossa época, queijos e outros mais tantos derivados, iogurtes, tantos mais derivados do leite que nós podemos tirar. Mas era a sua fonte de laticínios na sua vida. Ponto 3. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário provocou retirada aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a barrocata. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Pois bem, o diabo tirou tudo de Jó, então desestabilizou, atacou a vida de Jó na esfera comercial. Ele atingiu de uma forma aquilo que Jó tinha trabalhado na sua vida e ganhado sobre duro trabalho, sobre dura dificuldade. E Jó viu em um só dia destruído os seus animais e o seu pessoal. Já não tinha mais transporte de carga, já não tinha mais ovelha para dar a sua fonte de textil, já não tinha mais as suas ovelhas e bois para dar a sua fonte de laticínios e aí por diante. Foi o ataque do diabo na vida de Jó. Ponto 4. O ataque do diabo na esfera do campo. Destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, o diabo atingiu toda a fonte de riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investimento de uma ação maligna, direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna. Em muitos casos, hoje também o é. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre o ataque do diabo na esfera do campo, ele fala que o diabo atingiu toda a fonte de riqueza, seja de proteína, de laticínios, que Jó tinha. Então é muito difícil, em uma situação desse tipo, manter o equilíbrio. Porém, nem sempre o empreendimento de alguém quebra por ação do maligno. Às vezes é por causa de crise do governo, crise na área econômica geral, e também as consequências podem ser por causa de falta de boa administração dos negócios. Porém, nesse caso específico de Jó, nós vemos a ação do inimigo das nossas vidas, destruindo a vida financeira de Jó. Tópico 2. Tragédia de natureza familiar. Ponto 1. Filhos. Jó perdeu em um só dia 10 filhos. De forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito,
Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e que deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de uma forma inexplicável é nefasto. Pois bem, o que o inimigo das nossas vidas começa a mexer na vida, na família de Jó? Em um só dia, 3 filhas e 7 filhos, 10 filhos ao todo são mortos, de uma só vez. E a Bíblia Sagrada nos fala que quando uma dos mensageiros para de falar, que roubaram o seu rebanho, destruíram os seus filhos, era um após o outro. Então, quando você tem uma notícia, quando nós temos uma notícia triste, ruim, e depois logo no outro dia tem uma notícia triste, ruim, é uma coisa. Mas quando você, de uma forma só, você vê a tua vida toda ruim, em questão de minutos, através de 3 mensageiros que te traz as piores notícias da tua vida, e quando se toca na família, é pior ainda. Perder um filho é algo uma calamidade enorme. Agora, quando você perde 10 filhos de uma vez só, é algo nefasto. Você realmente começa, se você não tiver fé no Todo-Poderoso que está no controle de tudo, você começa até nem crer que Deus te abandonou, te largou de lado, que Deus já não gosta mais de você. Mas no caso de Jó, ele manteve a sua fé, não blasfemou de Deus e acreditou sempre e confiou em Deus. A esposa, a frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, muitos tentam suavizá-la quando a interpretam como uma ironia. Seria: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceita a morte. Para outros, ela não estava mandando amaldiçoar Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e a morrer em paz. O seguinte texto fala como qualquer louca, depõe contra esse entendimento. Não condiz com a verdade. Pois bem, quando o comentarista que ele está nos falando sobre a esposa de Jó, que foi da família, a única que ficou viva, e eu considero que o diabo fez questão de deixá-la viva, eu considero que é para fazer mais uma prova que ele sabia que ele poderia usar na família de Jó. E ele certamente já contava em usar os lábios dela, acredito eu também que ele que tem usado ela contra Jó. Ela manda amaldiçoar o seu Deus e morre. Porém, algumas deduções, né, algumas explicações sobre essa fala da mulher de Jó é colocada ao qual nós não concordamos, não aceitamos. E dentre essas falas, ela disse que, na verdade, aquilo dali, as pessoas, eles dizem que, para poder suavizar a situação ruim que era, aquela frase ruim que ela lançou contra Jó, fala que ela, na verdade, ela não estava mandando amaldiçoar o seu Deus. Ela diz: deixa de lutar por isso e aceita a sua morte. Ou seja, é como que estivesse suavizando, só que nós não concordamos com isso. Para outros, ela não estava mandando amaldiçoar, ela estava orientando Jó a louvar a Deus e morrer em paz. Quando, na verdade, se fosse isso, Jó não falaria com ela, não chamaria ela de louca. Então, como falas qualquer uma louca, falas tu: o Senhor me deu, temos recebido o bem do Senhor, não haveremos de receber o mal. Então, Jó estava ali com sua fé, guardando sempre, falando: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, isso tudo depõe contra essas duas deduções que nós não concordamos por causa da frase, principalmente que Jó fala para sua esposa. Ponto 3. O fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam soprando em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Pois bem, o fato é que veio um vento forte, destruiu toda a família, quase toda a família de Jó, destruiu todas as suas riquezas, porém, Jó não blasfemou do Senhor, do seu Deus. Mas hoje em dia, até hoje, o comentarista que está nos falando, nós concordamos que existem muitos ventos destruindo famílias. Está degradando, destruindo família através de divórcios, de adultério, de drogas, de latrocínios, de roubos, de coisas terríveis que têm acontecido, infelizmente, nas famílias. Mas a exemplo de Jó, o crente deve refugiar-se e aguardar e esperar em Deus
que ainda está no controle de todas as coisas. Nós temos que continuar crendo nisso. Tópico terceiro, tragédia de natureza física e psicológica. Ponto 1. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tenta a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro. Pois bem, então o diabo, como viu que Jó não blasfemou do Senhor seu Deus, ele diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então, ele, lançando esta frase, ele estava falando que Jó estava servindo a Deus por causa que ainda estava com a saúde muito boa, muito bela. Deus permite o diabo, adversário das nossas vidas, tocar na vida de Jó, porém não matá-lo. Então, quando ele viu seu plano fracassar, ele quis tocar na saúde de Jó, sim, Deus permitiu, e Jó não blasfemou do Senhor seu Deus, e descansou em Deus, como nós, eu e você, devemos descansar no Deus Todo-Poderoso, que ainda está no controle de tudo. Amém? Ponto 2. Saúde física. O diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Era um grande sofrimento, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães e insetos e aves de rapina. Pois bem, quando o comentarista que está falando sobre a saúde física de Jó, ele fala que o diabo então toca na vida de Jó e ele é acometido de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, Jó estava totalmente tomado de uma chaga maligna, uma lepra, algo desse tipo, e era tão grande a sua dor, a sua coceira que ele tinha, que a Bíblia Sagrada nos fala que ele se coçava com um caco, não sei se de telha ou algo desse tipo, caco, pedaços assim, de coisas que se coçava, de tão grande que era a sua irritação, irritabilidade, tão grande que era a sua dor. E também sentasse na cinza, no caco, raspasse com o caco as suas feridas. Então, nós vemos também que era uma prática do Antigo Testamento, quando a pessoa era tomada principalmente de uma lepra, de uma enfermidade assim, mortal para eles na época, que não tinha mais jeito nenhum, eles se lançavam num monte de cinzas, afastados da cidade, como que esperando a morte. Que coisa triste e tremenda deve ter sido a vida de Jó, já esperando a morte, um homem tão bem sucedido como era, tão vitorioso como era, senta-se fora da cidade, num monte de cinzas, carregado de uma chaga mortal, do alto da cabeça até a planta do pé, e chega ali, agora está sentado num lugar que ficava inválidos, pessoas inválidas e dementes, e que era um lugar que tinha cães à beira da morte, insetos, aves de rapina, que me leva a crer, até de repente se fosse na nossa ocasião, na nossa região, talvez urubus só esperando ali do lado, a pessoa não conseguir mais reagir para poder começar a sua carne. É algo muito triste, a prova que Jó passou. Ponto 3, saúde mental. Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Jó, debaixo de uma forte pressão psicológica, é que pessoas chegam a tal ponto, só debaixo de uma forte tensão psicológica, pessoas chegam a esse ponto. Então ele teve a sua saúde mental abalada. Teve uma grande tensão, até pelo que nós vemos, né? Ele manteve a sua fidelidade a Deus, mas nós vemos ele já desesperado, lamentando o dia até do seu nascimento. É como que ele dissesse assim, no dia do meu nascimento, ao invés de comemorar o dia do meu nascimento, comemora como se fosse um luto. E nós vamos ver mais adiante que Jó faz 3 perguntas, não nessa lição, mas na próxima lição,
3 perguntas cruciais diante da sua situação calamitosa. Ele faz: por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivo? Por que não nasci morto? Por que eu ainda continuo vivo? Por que ainda Deus me permite tudo isso? Porque se eu não tivesse nascido, não teria acontecido nada disso. Por que eu não nasci já morto? Quer dizer, 3 perguntas. Por que eu não nasci? Por que eu não nasci morto? E por que eu ainda continuo vivo? Porque na visão dele, de muitas pessoas que atentam contra a sua vida, na verdade, o objetivo da pessoa não é se atentar contra a sua vida, na verdade, é dar um fim ao seu sofrimento. Já que estou sofrendo, não estou aguentando, na cabeça da pessoa, involuntariamente, ela acaba com o seu sofrimento, acabando com a sua vida. Não é que ela queira acabar com a sua vida, mas ela acabando com a sua vida, acabará com o sofrimento. É mais ou menos algo desse tipo que Jó estava falando naquela hora. Se eu não tivesse nascido, não teria nada disso acontecido comigo. Se eu não tivesse, talvez, nem sido gerado. Ou se eu tivesse nascido morto, também não teria nada acontecido. Por que Deus não me mata logo? Por que eu não continuo vivo ainda já depois disso tudo? Se eu tiver de morrer, que morra. Desejou a sua morte ali, que seria o final, na verdade, não para acabar com a sua vida do jeito que nós já temos falado, mas sim para acabar com o seu sofrimento. Pois bem, conclusão. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi aprovado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com a fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Concluindo a nossa lição, o comentarista nos diz que Jó foi provado sim, no trabalho, na família e na saúde. Mas mesmo assim ele demonstrou ser um homem de fé inabalável. Não blasfemou do Senhor, seu Deus. Ele manteve-se lúcido diante de tantas catástrofes. É outra coisa também. Às vezes a catástrofe é tão grande que a pessoa entra em depressão. Nós vamos estudar isso mais adiante, na próxima lição. Entra em depressão e o sofrimento é tão grande que ela perde até mesmo a sua lucidez. Tem pessoas que, por exemplo, dizem que não, eu não faria isso nunca. Meu irmão, dependendo da luta, da dificuldade, se Deus não for com você, você faz cada coisa terrível, atroz, que só Deus mesmo para controlar, para segurar a nossa vida. E no caso de Jó, era terrível ali, mas ele não blasfemou do Senhor, seu Deus. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé. Somente Deus pode manter Jó de pé, pode manter você e pode me manter de pé, diante de tantas situações dificultosas que nós passamos na nossa vida, só Deus para nos sustentar. Amém? Então, terminando esta lição deste domingo, lição número 4, que estivemos estudando o drama de Jó, no domingo que vem estaremos estudando o lamento de Jó. E até lá, como eu costumo sempre dizer, é só vitórias!